A discussão sobre a presença da Bíblia nas escolas brasileiras exige uma análise imparcial acerca dos fatos históricos, tendo como pilares fundamentais a Constituição Federal de 1988, a liberdade de expressão, a liberdade de crença e o princípio do Estado laico. A resposta para a pergunta sobre a inclusão da Bíblia de forma obrigatória ou institucionalizada nas escolas é, sob a ótica constitucional, não. Mas por que não? Vou explicar agora. Para compreender essa conclusão, é imperativo revisitar a evolução do Brasil, que consolidou sua laicidade. Desde o período colonial e durante o Império, vigorava o poder estatal, formalizado pela Constituição de 1824, que estabelecia a religião católica como a oficial do Estado, tornando puro preconceito a prática de outras crenças. Essa simbiose entre poder público e religião começou a ser desmantelada com a proclamação da República e de forma categórica com o decreto número 119-A de 7 de janeiro de 1890 e a Constituição de 1891. Datam o marco histórico que consagraram formalmente o Estado laico brasileiro, proibindo órgãos governamentais de estabelecer, subvencionar ou impor cultos religiosos, além de garantir a separação definitiva entre a Igreja e o Estado. Esse princípio de neutralidade foi reiterado e fortalecido pelas constituições subsequentes até culminar na atual Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 5º, inciso 6, assegura a inviolabilidade da liberdade de crença, garantindo o livre exercício dos cultos religiosos, e que estipula expressamente no artigo 19º, inciso 1, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, bem como criar relações de dependência ou aliança com qualquer credo. A liberdade de expressão, também garantida pelo texto constitucional, protege a manifestação do pensamento, da atividade intelectual e artística, mas encontra limites quando se transforma em instrumento de imposição ideológica ou religiosa por parte do Estado. A escola, enquanto espaço pertencente a toda a sociedade, que é plural, multiétnica e multirreligiosa, deve refletir a diversidade de crenças e filosofias de vida, incluindo o ateísmo e o agnosticismo, sem adotar ou privilegiar nenhuma doutrina específica. Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394 de 1996, e o próprio Supremo Tribunal Federal reconheçam a legitimidade do ensino religioso nas escolas, este deve possuir caráter estritamente facultativo, respeitando a diversidade cultural religiosa do país e sendo vedadas quaisquer formas de imposição de dogmas como únicas num país com tamanha diversidade. Portanto, a imposição da leitura ou da adoção institucional da Bíblia nas escolas violaria frontalmente o princípio da laicidade do Estado, uma vez que converteria um espaço de formação de alunos em um ambiente de catequese ou promoção de uma fé específica, ferindo o direito das famílias e dos estudantes que professam outras religiões ou que simplesmente não seguem religião alguma, reafirmando que a laicidade do Estado, de acordo com o texto interpretado imparcialmente, não representa o combate à religião, mas sim a garantia de que todas as crenças possam coexistir em igualdade de condições, sob a proteção de um Estado neutro e democrático. Ainda hoje é comum ver a evangelização forçada pelos crentes e, de certa forma, principalmente ateus, sofrerem preconceito severo e, eu diria, até desumanos por parte dos religiosos. Ateus que muitas das vezes perdem seus empregos por exporem seu ateísmo, sofrem agressões verbais, físicas e até atentados contra a vida. Como ocorreu com uma menina que foi agredida fisicamente na escola pelas colegas cristãs apenas porque não seguia o mesmo dogma. Infelizmente, no Brasil, a cultura religiosa extremamente enraizada permite que os religiosos, na ilusão de suas crenças, se sintam superiores aos demais, e de apontar e julgar os descrentes, excluindo-os da sociedade. A história conta que a religião, principalmente o cristianismo, todos os crimes cometidos pelos cristãos na vida adulta, sem dúvida a imposição do dogma começou na infância. A história do Brasil, desde o período colonial, nos mostra evidências de como a imposição de uma religião como norma estatal gerou exclusão, violência e perseguição.
A resposta não à presença institucionalizada da Bíblia nas escolas ganha contornos ainda mais sólidos quando analisamos o passado, pois o Estado brasileiro já foi, de fato, um instrumento de repressão contra quem não se adequava à doutrina cristã. Durante séculos, a colonização brasileira foi pautada pela espada e pela cruz. Não só no Brasil, no resto do mundo também, principalmente na Europa, que foi de onde veio essa doutrina por meio dos nossos colonizadores portugueses, a Igreja Católica, em estreita aliança com o Estado, não apenas educava, mas vigiava e punia comportamentos que fugiam aos dogmas oficiais. A atuação da Inquisição, também conhecido como Tribunal do Santo Ofício, no Brasil é um exemplo histórico dessa repressão sistemática. Embora não houvesse tribunais fixos como na Europa, agentes oficiais da coroa no Brasil atuavam no território coletando dados locais, investigando, prendendo e enviando brasileiros a Portugal para julgamento por crimes de heresia. Entre os alvos estavam os cristãos novos, que eram os judeus convertidos à força, mas que mantinham práticas judaicas em segredo. Mas a perseguição estendia-se também a qualquer um acusado de feitiçaria, ou condutas morais contrárias aos preceitos católicos. Ana Rodrigues, por exemplo, é citada como a primeira moradora do Brasil condenada à fogueira pelo Santo Ofício, tendo falecido na prisão em Portugal enquanto aguardava a execução da pena. A imposição religiosa foi também o principal fator de desestruturação dos povos originários e na opressão das populações africanas. O projeto de catequização indígena, muitas vezes apresentado sob uma justificativa de salvação, funcionou como controle social que visava extinguir cosmovisões, rituais ancestrais e línguas nativas, impondo uma cultura europeia cristã que servia aos interesses de expansão territorial da coroa portuguesa. O mesmo padrão de violência foi aplicado aos africanos escravizados, cujas religiões eram demonizadas e proibidas, forçando-os a se converter ao cristianismo. A história mostra, portanto, que quando o Estado deixa de ser neutro e adota uma doutrina específica como guia para a sociedade, o resultado é a marginalização das minorias e daqueles que professam crenças diferentes, ou nenhuma crença. Esse legado de intolerância religiosa, que infelizmente ainda reverbera em preconceitos e violências contemporâneas contra religiões de matriz africana e outros credos, é um lembrete, certo? É um lembrete de por que a escola deve permanecer neutra. A imposição mencionada historicamente não foi apenas uma questão de crença individual, mas uma política de Estado que resultou em famílias desestruturadas pelo confisco de bens e pessoas exiladas, torturadas e mortas por não se dobrarem a uma fé imposta. Crimes esses cometidos por aqueles que pregavam amor em nome de um Deus ou em um Salvador eterno. Relembrar esses fatos históricos é reafirmar que a proteção da laicidade é a garantia prática de que a escola brasileira seja um espaço seguro e igualitário para todos os seus estudantes, protegendo-os contra o risco de, em nome de uma maioria ou de uma tradição religiosa, serem excluídos ou compelidos a submeterem-se a dogmas alheios à sua própria consciência ou tradição familiar. E deixo o seguinte recado a você, que é contra a religião, principalmente a cristã. Tome muito cuidado, pois o cristão, ele crê num Deus que perdoa assassinos. Se um cristão te matar só porque você não compartilha da mesma crença dele, ele te mata e depois é só se arrepender que o tal Deus bondoso dele o perdoa. É desse jeito que funciona. O cristão, o crente, mata sem medo, pois o cristianismo prega que basta se arrepender, que o cristão, o crente, herdará o reino dos céus. Portanto, reforço aqui que a resposta para a pergunta inicial é não. A Bíblia não deve ser ensinada nas escolas. Escola é lugar de aprendizado, de desenvolvimento crítico e cognitivo, e não um centro de doutrinação parcial de uma religião perseguidora e assassina que é o cristianismo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que tu acha sobre ensinar a Bíblia nas escolas. Vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo.